Estamos começando mais um Fala Videira Podcast, hoje para falarmos sobre educação. E não é qualquer assunto, não. Nós vamos falar da tecnologia, do uso da tecnologia na educação, da inserção de conteúdos didáticos, pedagógicos, utilizando tecnologia, que tem tudo a ver, né, com o nosso tempo, com as nossas, o modo contemporâneo de viver e de aprender também, porque as coisas vão mudando, né? Cláudio Pistori, secretário de Educação, tudo bem? Bom dia. Prazer em recebê-lo. Igualmente. E a Miriam Guzzi, que é assessora pedagógica da Secretaria de Educação. Prazer em recebê-la, Miriam. Obrigada, prazer também estar aqui. Então, mudou tudo, né, Cláudio? A forma de viver, de conviver, de consumir coisas em relação à evolução tecnológica e a forma de aprender e de ensinar também, não é? As coisas nos últimos anos acabaram sofrendo uma velocidade de mudanças muito grande, né? Então, quanto mais próximo da geração atual, mais rápido as mudanças acontecem em virtude de questões de natureza tecnológica e, evidentemente, isso tem impacto em toda a sociedade e tem impacto sobre a educação também. Uhum. E aí exige, são sempre duas vias, né? Exige um preparo muito grande de quem está à frente da gestão da educação e lá na sala de aula também, na própria percepção dos estudantes, na família, quer dizer, um ecossistema todo ali que precisa se moldar, né? Os adultos, no caso, os professores que estão fazendo esse trabalho, eles têm que fazer a transição. Quando esse processo muda, as crianças têm uma facilidade maior, porque elas estão já inseridas nesse processo desde que nasce. Os adultos, os professores, não. Os analógicos, né? A gente estava falando agora há pouco, né? Das gerações analógicas e das digitais. Isso, exatamente. Então, os professores têm uma dificuldade um pouco maior para essa adaptação, né? Eu me coloco nessa condição também, em virtude de que a gente vai se adaptando à nova tecnologia. Então, a gente tem uma dificuldade um pouco maior, mas a gente consegue sim fazer essa transição e utilizar essas ferramentas, porque elas nasceram para facilitar a vida, né? Tem que fazer para acompanhar a evolução, né? Agora, é um desafio, né, Miriam? Pedagogicamente falando, né? Quer dizer, você estruturar todo um sistema pedagógico educacional para acompanhar essa evolução, né? Exatamente. A BNCC, que é a Base Comum Curricular, ela já traz essa questão de tecnologia quando ela foi implementada. E o ano passado, a rede municipal, ela construiu um documento, né? Que é a Base Comum Curricular da Tecnologia, a BNCC da Computação, chamada, né? E aí é um desafio agora concretizar tudo que está neste documento, né? Porque a tecnologia ela está aí e nós precisamos nos adaptar a isso, né? Uhum. Bom, a gente tem basicamente dois programas aqui que são destaques na linha de ação da Secretaria de Educação, nessa parte de tecnologia. E uma delas é a instalação das lousas digitais nas escolas. A gente tem um vídeo falando a respeito dessa tecnologia que chegou. Vamos dar uma olhadinha nos vídeos e depois a gente continua. Nesse vídeo, depois a gente continua o nosso bate-papo. A Secretaria Municipal de Educação de Videira adquiriu novas tecnologias, novas lousas para a rede municipal de educação. E iniciamos então a instalação dessas novas tecnologias pela Escola Paulo Penso. A Prefeitura fez um investimento superior a R$1.200.000 nessas novas tecnologias. São lousas interativas com toda a tecnologia embutida que irão substituir as antigas lousas que as tecnologias estavam com vários terminais. Agora é uma tecnologia única, vai facilitar muito o trabalho do professor, vai dinamizar as aulas. E ao longo do primeiro semestre nós pretendemos que todas as unidades do município de Videira possam contar com essa tecnologia. Este equipamento é de última geração. Ele conta com 86 polegadas de tamanho, conta com um display de 4K, conseguindo ter muita qualidade. O professor ele consegue acessar o Google em tempo real, conseguindo reproduzir vídeos e material para o aluno, consegue fazer que o aluno interaja diretamente com a tela através da caneta ou com o próprio toque da mão. O aluno tem essa disponibilidade de poder fazer desenhos, poder escrever no dia a dia, desenhar fórmulas
poder fazer tabelas, usando já a inteligência artificial da lousa. É um impacto muito grande, porque nossos alunos, nos dias de hoje, eles já vêm com uma bagagem bem grande na questão de tecnologia. Então, eles vão ter um aproveitamento muito grande em sala de aula e os professores vão conseguir trabalhar de uma forma mais interativa, mais dinâmica, trazendo conteúdos em tempo real para os alunos, aprofundando suas aulas e melhorando cada dia mais a sua maneira de ensinar e de aprender junto com os alunos. Bom, a gente viu aqui no vídeo, Cláudio, a dinâmica, né, que muda dentro da sala de aula com a chegada de uma tecnologia como as lousas digitais. Então, conta pra gente como é que foi construído esse projeto e como é que a Secretaria está preparada justamente para receber essa nova dinâmica. Nós tínhamos uma tecnologia implantada nas escolas a partir de 2018, né, já com um retroprojetor, com, enfim, um quadro que ele era de acrílico, com caixas de som, então ele era com vários terminais, então era uma tecnologia hoje que já é obsoleta. Então nós tínhamos que fazer essa troca porque dava muito problema, tinha oscilação de internet e uma série de outras questões que elas não funcionavam direto da maneira adequada. Então as lousas digitais que foram adquiridas é o que tem de mais moderno hoje no mercado, que na verdade é uma televisão de 86 polegadas, que ele está com todos os recursos embutidos. Então, é possível, inclusive, escrever na tela com o dedo. Uhum. Então, é uma lousa interativa. Os alunos, por exemplo, eu ainda não consegui ir nas escolas e presenciar, mas é uma curiosidade que eu tenho. Eu gostaria de ver as crianças que vão iniciar o processo de alfabetização, elas ir lá com o dedinho e escrever na lousa. Então deve ser... eu acredito que vai ser muito dinâmico e vai ser muito interessante para as crianças passar por esse processo. Uhum. Então nós já instalamos, na maioria das escolas, tem algumas escolas que ainda não contemplaram. Quantas foram instaladas já? Foi instalado no Paulo Penso, no Vilso Pedro, no Gabriel Bogoni e as do Valdemar ainda estão já no prédio novo, porque assim que o prédio for... vai ser instalado já no prédio novo. Então as lousas estão lá, elas não estão instaladas ainda. Instalados, mas a aquisição foi de um número maior, né? E no Fidelis Fantin também já estão instalados. Então nós adquirimos o que tinha no Sim Catarina. Nós adquirimos 67 lousas, elas já estão instaladas, com exceção do Valdemar Clanubin, que as lousas estão lá aguardando a conclusão da obra para fazer a instalação dessas lousas. Uhum. E aí nós já então solicitamos, porque daí acabou o estoque no Sim Catarina, porque nós precisávamos... Zerou o estoque. O Sim Catarina, para quem nos acompanha, né, não sabe o que é um consórcio intermunicipal, onde são feitas compras em conjunto por muitos municípios de Santa Catarina. Então, estão lá as compras, os equipamentos, enfim, licitados, e o município que tem orçamento vai lá e compra daquela ata de registro de preço, daquela licitação, enfim, que encurta bastante, né, o prazo para compra desses equipamentos em função do prazo ali, da burocracia por uma licitação. Então, o Cláudio foi lá, e zerou o estoque do Sim Catarina de lousa. Exatamente, compramos... O investimento de quanto? 1.200.000 nessa primeira etapa, nessas 67, e agora nós registramos a intenção lá no Sim Catarina, estamos aguardando na expectativa também de quando eles reporem o estoque para comprar mais 43, então nós colocaríamos em todas as salas de aula da rede municipal, porque então não tem ainda as lousas no CAIC, no Amarante e nas duas escolas do interior, que é a Escola de São Pedro e a Sueli Maria Geller. Então são esses 4 locais que ainda não tem. Uma ressalva em relação ao Amarante de que nós temos que fazer uma escola nova. Então as condições estruturais da escola que tem hoje lá, não tinha como a gente colocar lousas lá porque... Não comporta esse tipo de coisa. Exatamente, e porque também chove dentro, então tem uma série de problemas com o telhado, então está sendo elaborado o projeto para nós fazermos uma escola nova no Amarante. Esse é um outro desafio de vocês, a gente já noticiou várias vezes ano passado, que é a
a estrutura das escolas muito comprometidas, mas é assunto para um outro podcast, eu acho. Exatamente, nós temos muito problema estrutural, mas vamos conversar numa outra etapa. Até porque a gente vai conversar umas 2 horas aqui, a gente for pontuar esses problemas, mas é um desafio que já está sendo vencido, né? Sim, já tem muita sim. coisa sendo feita em relação às estruturas das escolas, né? Desde o ano passado para cá. Sim, tem já várias questões aí que a gente está resolvendo e está encaminhando para a solução. Perfeito. Mas ainda naquela linha, Miriam, do desafio pedagógico, como é que é a instrução, né, da Secretaria, principalmente para os professores, né? Porque como o Cláudio falou, nós, inclusive, temos um pouco de dificuldade de, num primeiro momento, já sair dominando certas tecnologias. Acredito que esse problema também se apresente nas escolas, nas salas de aula. Né? Sim, foi oferecido, inclusive, um treinamento para os professores, né? Ali na primeira semana de retorno deles, foi oferecido esse treinamento para todos os professores da rede, para saber utilizar essa tecnologia de forma adequada e usufruir ela da melhor forma possível, né? Porque, como vocês comentaram, temos muitos professores que podem chegar a ter alguma dificuldade, mas foram instruídos, foram treinados, né? E a equipe pedagógica da Secretaria também está lá para auxiliar no que eles precisarem. Do ponto de vista de aproveitamento, tanto do professor como do aluno, é um processo de construção no dia a dia, né? Sim, exatamente. Você vai se familiarizando com a tecnologia, você vai percebendo a facilidade que ela te traz também. É óbvio que você se esquece rapidinho do quadro e do giz, né? Eu conversei com alguns professores depois do treinamento e a gente teve um feedback muito positivo. Os professores ficaram muito contentes e assim, muito esperançosos de poder usar essa tecnologia, que ela vai facilitar o trabalho do professor. Como as lousas elas estão ligadas na internet, por exemplo, o professor quer trabalhar qualquer conteúdo, ele não precisa ficar limitado ao livro didático. Ele pode ir ali pesquisar em qualquer... tem um mundo ali. Tem um mundo à disposição para pesquisar, para mostrar imagem para os alunos, para trabalhar em cima desses conteúdos. Então vai dinamizar a aula. E hoje dinamizar a aula é uma coisa fundamental para aprender atenção, porque nós... tudo hoje é muito acelerado, então a gente tem dificuldade de concentrar se não for muito dinâmico. Então a gente acredita também de que essa dinâmica vai contribuir também para a concentração dos alunos. E Miriam, da parte do aluno, acredito que seja importante a tecnologia entrar na sala de aula para que ele tenha a percepção de que aquela tecnologia que até então, de repente, ele tinha disponível para outras coisas, para entretenimento, enfim, porque hoje em dia as crianças têm acesso a celular já muito novos, que aquilo ali tem um aproveitamento também educacional importante para ele, né? Exatamente. Então, a tecnologia que os nossos alunos geralmente têm acesso é o TikTok, é o Facebook, é o Instagram. E inserindo essa tecnologia em sala de aula, a gente vai estar ensinando os alunos que eles podem utilizar a tecnologia para favor da aprendizagem deles. Então, isso é muito importante também, porque a gente não pode descartar que a tecnologia está aí, mas nós podemos utilizar essa tecnologia para benefícios educacionais. Canalizar ela, né? Esse não é o primeiro projeto, né, Cláudio? A gente, ano passado, conversou muito em outros formatos, né, outros conteúdos, sobre o projeto da robótica e programação nas escolas, né? Como é que está o andamento desse... Ele é o segundo ano que ele vai ser executado na rede municipal de ensino. Então, o ano passado ele foi muito exitoso. Tanto que nós renovamos o convênio que nós tínhamos com o Senai, aliás, com o SESI, justamente para a gente dar continuidade ao projeto, porque ele mostrou resultados muito positivos. Então ele é aplicado nas escolas com os alunos do contraturno, do período integral, e ele é executado pelo SESI. Então o professor vai lá com os materiais e executa esse projeto lá na unidade de ensino, lá na escola. Então tem sido, assim, os resultados têm sido muito promissores, por isso que a gente ampliou, inclusive, o projeto. A Miriam vai poder também depois falar um pouco melhor sobre ele. Então a gente ampliou ele e a gente está assim com uma esperança de que ele vai trazer resultados também no futuro. Perfeito. Como é que funciona na prática o robótica? Então, nós tínhamos um desafio muito grande, né? Nós temos hoje o período integral, que é uma realidade do Brasil todo, e nós tínhamos esse desafio de proporcionar atividades diferenciadas no período do contraturno para o nosso aluno.
E aí, pensando nessa problemática, nesse desafio que nós tínhamos, nós pensamos na robótica, né? A robótica, ela está ligada com a cultura maker. A cultura maker é a questão de você fazer na prática, experimentando. Então, hoje, os profissionais do SESI vão até as escolas, levam todos os materiais necessários e, a partir desse material, que é o Lego que eles utilizam, eles vão estar construindo, eles vão estar mais para frente programando também esse material que eles constroem. Então, a gente percebeu uma melhora muito grande na atenção, no foco, na concentração, até na cooperação, porque é um trabalho em equipe, né? Eles se juntam entre eles e muitas vezes eles têm que resolver um problema, né, proposto pelos professores. Que maravilha, quer dizer, a partir do momento que você dá essa possibilidade para o aluno, ao mesmo tempo que desenvolve essas habilidades, coloca ele em contato com a realidade até profissional aí para o futuro, né? Porque é a partir daí que você vai perceber a aptidão da criança para algo nesse sentido, da robótica, da programação, enfim, né? Coloca em sintonia com a situação moderna de você, né? Identificar habilidades, né? Exatamente. Hoje, por exemplo, essa questão é uma questão crucial para o desenvolvimento econômico de qualquer país, a questão, por exemplo, da robótica e da programação. Então, muito das cadeias produtivas, elas utilizam hoje programação e robótica. Então, é um campo de desenvolvimento que está na fronteira do conhecimento hoje. E a gente já está trabalhando então com as crianças lá desde o início, porque quando elas forem adultas, o mercado de trabalho vai ter essas características. Então a gente já está preparando as futuras gerações para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho já tem essas características hoje e terão no futuro também, quando essas crianças estarão no mercado de trabalho. E essa percepção é tão latente que a Rede Cidades Digitais premiou o Videira ano passado, não é, Cláudio? Você e o prefeito recebeu o prêmio lá de prefeito inovador, o município inovador, em função desse projeto. Estivemos lá em Criciúma recebendo o prêmio, ficamos muito felizes com a premiação, né, destaque em Santa Catarina pela implantação da robótica, justamente porque são questões importantes para o desenvolvimento pedagógico das crianças e que a gente está desenvolvendo lá na rede de ensino do município. E está no plano de governo, né, do prefeito Vilmar Carelli, do vice-prefeito Rafael Balestrin, pontual nessa questão da robótica. Exatamente, né? Consta lá exatamente a robótica, né? E nós optamos por trazer ela para as crianças pequenas, porque muitos municípios acabam trazendo a robótica para o ensino fundamental 2, que são os nossos adolescentes. E nós inovamos trazendo para as crianças pequenas, crianças de primeiro e segundo ano, porque a gente tem a consciência que é ali, naquela idade, que eles conseguem algumas habilidades que serão extremamente importantes quando eles chegarem na adolescência. Acho importante também falar que quando a gente fala em robótica, a gente não fala só, às vezes a gente fala em robótica com os alunos, eles acham que nossa, vai ter altas tecnologias. E não. Um robô vai sair fazendo tudo, isso. né? E de primeiro momento não é claro, isso. De primeiro momento eles vão ter que trabalhar com as peças. Então a tecnologia, de certa forma, não é só a computação. Ela também é ligada à criatividade, o espírito criativo, o espírito cooperativo. Então toda essa questão primeiro, antes da programação, é trabalhada com eles. É um roteiro, na verdade, começa lá na base, né? Para que você tenha todos os processos muito bem definidos, né? Voltando a falar das lousas digitais, Cláudio, acredito que Videira seja um dos municípios pioneiros aqui na instalação na sala de aula desse tipo de equipamento, né? Com essa tecnologia, até onde eu tenho conhecimento, acho que Videira é o primeiro município a instalar nas salas de aulas. Eu conheço em alguns outros locais, mas elas não estão instaladas em todas as salas da maneira que nós estamos implantando em Videira. Eu acredito que deva ser, sim, pioneiro também nessa implantação no município de Videira. Bom, e a partir do momento que você tem essa tecnologia disponível, muito provavelmente outros projetos de outros programas vão acabar acontecendo, porque é uma sucessão meio que lógica, né? Isso, nós temos outras novidades que vão acontecer durante o ano de 2026, outros projetos ali de modernização de outras questões dentro da educação, o que eu posso dizer para os professores da rede, para os pais que têm as crianças na rede municipal de ensino, que virá surpresas, e surpresas muito boas
para a rede municipal de ensino. Então, eu não quero adiantar aqui, vamos esperar. Vamos fazer um suspense, vamos aguardar, causar expectativa. Exatamente. Aí depois a gente volta aqui para contar Isso, volta e conversa, né? Com Mas certeza. a gente tem algumas programações novas aí que a gente tem certeza que a gente vai ajudar a dar um start na educação do município com outras tecnologias, inclusive. Perfeito. Bom, na verdade a educação vem numa sucessão de novidades, vem numa sucessão de reposicionamento, de postura, inclusive, de gestão perante os professores. Né? A gente tem notado isso, né? Pelos conteúdos que a gente está compartilhando aqui com a comunidade. Isso é fundamental para construir esse tipo de evolução, né, Cláudio e Miriam, tanto no resultado lá na sala de aula, como nessa integração com o profissional da educação, que são os professores. Né? Há uma sintonia, a gente percebe isso, né? Nós entendemos de que deveria haver algumas novidades na educação do município, né? Então, mesmo, por exemplo, essa questão, nós trouxemos, por exemplo, na abertura do ano letivo, um humorista para fazer um show com os professores, para ser uma coisa leve. Diogo Almeida, né? Isso, uma novidade. Aliás, parabéns pela escolha. Muito obrigado. Fantástico, eu estive lá, acompanhei. Então, nós temos outras questões que a gente está projetando para esse ano, então o que eu posso dizer para quem é professor, venha para a rede municipal de ensino porque terá novidades e quem vier para a rede municipal de ensino trabalhar não vai se arrepender. Olha aí, está lançado o convite então. Bom, mais alguma coisa que vocês gostariam de informar para a gente, de colocar em relação a esses dois projetos especificamente, ou então aos programas da Secretaria de Educação, Cláudio e Miriam? Olha, esses projetos que a gente está implantando e que outros virão pela frente, eles vão, obviamente, dinamizar a educação do município e eu acredito que também vai facilitar o processo também do professor, do trabalho do professor. Então, nós estamos fazendo muito diálogo com os professores, construindo junto com eles como que eles pensam a educação do município para a gente, de fato, fazer com que a educação do município seja, de fato, um processo coletivo a muitas mãos. Hoje, muita gente não quer mais ser professor, né? É uma área que está demandando de muita mão de obra e que muitas pessoas não estão mais optando pela profissão do professor. Então, toda a sociedade de Videira, de Santa Catarina e do Brasil precisam abraçar os professores. E a gente está tentando criar mecanismos justamente para abraçar os professores e dizer, olha, nós vamos apoiar vocês para que a gente junto possa construir uma educação para o município de Videira da melhor forma possível, como Videira merece. Já está dando resultado, gente, já é perceptível, né? Já é bem perceptível. Miriam? Na questão ali só da robótica, eu acho muito importante falar sobre o investimento que o Cláudio, que a Secretaria está fazendo. Nós, o ano passado, tínhamos a robótica somente em 3 escolas do período integral. Esse ano nós ampliamos para todas as escolas do período integral. Então, todos os nossos alunos do período integral vão ter robótica. Então, a gente vai atender mais de aproximadamente 400 alunos que vão ter contato. E que antes a robótica, a cultura maker, era uma realidade só da escola particular. Agora, ela é uma realidade da escola pública, acessível para todos, porque é esse o nosso pensamento, que o nosso aluno tenha equidade, igualdade. Então, acho bem importante a gente frisar nesse investimento que está sendo feito para que o nosso aluno tenha um aprendizado adequado, eficiente e significativo. Perfeito. A educação sempre em evolução e sempre em sintonia aí com os novos tempos, especialmente dentro dessa linha de atuação da Secretaria de Educação, que a gente falou aqui, que a gente já é perceptível, né, Cláudia, essa integração, esse diálogo, né? Pelo próprio retorno que a gente ouve e percebe do profissional que está lá em sala de aula, porque ele é a ponta, né? Então, se ele se sente parte integrante do processo, é óbvio que vai melhorar bastante também a qualidade do trabalho dele em sala de aula, então essa interação é fundamental. Bom, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho e já está aqui o convite para outras oportunidades, estamos aqui para darmos sequência a esse bate-papo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui batendo um papo sobre a educação do município e estamos à disposição. Quando quiserem convidar a gente virá aqui para conversar novamente. Com certeza, Miriam, obrigado. Obrigada também por estar aqui e poder mostrar para toda a população o que está sendo feito na educação. Muito obrigado a você também pela companhia. O Fala Videira Podcast volta semana que vem. Até lá!